Ela é muito burra, ela não entende nada. Ouvir minha filha dizer isso, crente que eu não compreendia, foi como um golpe gelado perfurando meu peito. Aguentei 30 minutos de insultos sorrindo, mas aquele jantar jamais será esquecido. Meu nome é Beatriz, tenho 64 anos. E esta é a história de como um único brinde, em inglês fluente, fez a cor sumir do rosto dela e transformou sua arrogância em puro pavor. Minha filha Fernanda soltou essa frase em inglês. A voz dela cortou o ar da sala de jantar como uma lâmina afiada. Eu estava com a travessa de entrada nas mãos, aquele risoto de fungo que levei 3 horas preparando usando os cogumelos importados que custaram uma fortuna no empório da Vila Madalena. Meus dedos apertaram as alças da travessa de porcelana. Senti o calor subindo pelo pescoço, mas mantive o rosto completamente neutro. Coloquei o prato na frente dela com a mesma delicadeza de sempre. Como se não tivesse entendido uma única palavra. Fernanda estava sentada ao lado do marido, Thomas, aquele americano alto e loiro que ela conheceu num evento corporativo em Miami há 3 anos. Ela ria, uma risada cúmplice, baixinha, enquanto mexia no cabelo alisado que devia ter custado uns R$ 500 no salão. O perfume francês dela, aquele Chanel enjoativo, tomava conta do ambiente. Thomas pegou a taça de vinho tinto, um Malbec argentino que eu tinha comprado especialmente para essa noite e disse em inglês, com aquele sotaque arrastado do meio-oeste americano. Perfeito. A gente pode discutir tudo bem na frente dela. Meu coração socou dentro do peito. 1, 2, 3 vezes. Mas eu tinha passado 16 anos trabalhando em hotéis de luxo. Aprendi a sorrir para hóspede arrogante. Aprendi a manter a compostura quando um executivo bêbado gritava comigo porque o ar-condicionado do quarto não estava na temperatura exata que ele queria. Então foi fácil. Virei as costas. Voltei para a cozinha devagar, com passos medidos sobre o piso de madeira que rangia de leve. Minhas mãos tremiam. Agarrei a pia de granito frio e respirei fundo 3 vezes. O cheiro de alho refogado ainda pairava no ar, misturado com o aroma do tomilho fresco que eu tinha picado para guarnecer o prato principal. Eles continuaram conversando, em inglês, alto, sem se preocupar, sem imaginar que cada palavra atravessava a parede fina da cozinha e chegava até mim como pequenas facadas. Sua mãe é tão ingênua, Thomas disse em inglês, e eu conseguia ouvir o barulho dele mastigando o risoto. Ela realmente acha que a gente veio aqui só para um jantar em família. Fernanda riu de novo. Aquela risada que eu conhecia desde que ela era bebê, mas agora tinha uma camada de maldade que eu nunca tinha ouvido antes. Ela respondeu em inglês. Eu sei, né? Ela não entende nada de negócios, de investimentos, de nada. Peguei a faca de chefe e comecei a picar a salada. Alface americana, rúcula, tomate cereja. Cada corte era preciso, metódico, como se o mundo não estivesse desmoronando do outro lado da parede. Thomas continuou em inglês. Então, sobre aquela propriedade em Orlando, quanto você acha que vale agora? Pelo menos $800.000, Fernanda respondeu em inglês, com aquela voz de executiva confiante que ela usava nas reuniões da empresa. O mercado imobiliário lá enlouqueceu depois da pandemia. Ela nem usa mais, não viaja, não entende de oportunidades de investimento. Está lá parado, vazio, enquanto a gente poderia estar usando esse capital para expandir nosso negócio de consultoria. Coloquei a faca sobre a tábua. Minhas mãos pararam no ar. Orlando. A propriedade em Orlando. O apartamento que eu tinha comprado 20 anos atrás, quando ainda trabalhava no Hotel Intercontinental e levava Fernanda criança para conhecer a Disney nas minhas férias. O apartamento onde a gente assistiu o fogo de artifício do Magic Kingdom pela varanda. Onde ela disse, aos 8 anos de idade, que aquele era o lugar mais mágico do mundo. Seu plano é sólido, Thomas disse em inglês, e eu ouvi o tilintar do garfo contra o prato. A gente fala para ela que é para os estudos das crianças, para o futuro dos seus meninos. Ela assina qualquer coisa pelos netos. Exatamente. A voz da minha filha estava fria em inglês. Calculista. Eu vou trazer os papéis semana que vem. Já conversei com um corretor em Orlando. Ele disse que a gente consegue fechar o negócio em 30 dias, se ela concordar. Só precisamos da assinatura dela. Meus netos, Felipe e Rodrigo, 7 e 9 anos.
Aqueles meninos que eu buscava na escola toda terça e quinta-feira, que comiam meu bolo de cenoura com chocolate e assistiam desenho no meu sofá. Ela ia usar eles, usar meu amor por eles como arma para me roubar, porque era isso, roubo, disfarçado de preocupação maternal, embrulhado em papel de investimento educacional. Fechei os olhos, respirei e tomei uma decisão. Voltei para a sala com a tigela de salada. Meu rosto estava sereno, quase sorrindo. Coloquei a tigela no centro da mesa, bem entre os dois. Está uma delícia, mãe, Fernanda disse em português, com aquele tom condescendente de quem fala com criança. Você sempre cozinha tão bem. Obrigada, filha. Minha voz saiu macia, dócil, exatamente como eles esperavam. Thomas deu um sorriso largo para mim, aquele sorriso americano de propaganda de pasta de dente. Delicioso, Beatriz, ele disse em português travado. Muito bom. Fiz que sim com a cabeça. Como a mãe brasileira boazinha que não entende inglês. Voltei para a cozinha mais uma vez, mas dessa vez, antes de atravessar a porta, parei. Virei levemente a cabeça e observei. Fernanda estava inclinada para perto do marido, sussurrando em inglês. Ela vai cair direitinho. Eu conheço ela. Ela é emocional, sentimental. Tudo que eu preciso fazer é mostrar umas fotos dos meninos naquela escola americana chique que a gente quer. E ela vai chorar e assinar tudo. Thomas encheu a taça dele de novo e perguntou em inglês. E se ela hesitar? Aí eu faço ela se sentir culpada. Fernanda deu de ombros e respondeu em inglês. Eu digo que ela está sendo egoísta, que ela está escolhendo um apartamento vazio em vez do futuro dos próprios netos. Funciona toda vez. Algo quebrou dentro de mim naquele momento. Não foi dramático, não foi barulhento, foi silencioso, como quando um galho seco finalmente cede sob o peso da neve. Eu tinha criado aquela mulher sozinha depois do divórcio. Trabalhei em 3 empregos ao mesmo tempo para pagar a faculdade particular dela. Acordava às 5 da manhã para fazer marmita porque não tinha dinheiro para ela comer no restaurante universitário. Minhas mãos ficaram calejadas de tanto lavar roupa, passar, cozinhar. Costurei uniforme escolar até meia-noite porque não sobrava dinheiro para comprar novo. Vendi meu único anel de ouro, herança da minha avó, para pagar o material do cursinho pré-vestibular. E agora ela estava sentada na minha mesa, comendo minha comida, bebendo meu vinho, planejando me enganar, usando meus netos como isca, como se eu fosse um peixe idiota que morde qualquer anzol. Entrei na cozinha. Peguei meu celular na bolsa. Mandei uma mensagem rápida para Margaret, minha ex-colega que tinha voltado para os Estados Unidos anos atrás. Margaret, você ainda está em Boston? Preciso conversar com você. Urgente. A resposta veio em 30 segundos. Sim. O que houve? Digitei. Nada de errado. Tudo certo. Finalmente. Desliguei o celular. Abri o forno. O cordeiro estava no ponto perfeito. Aquela crosta dourada e crocante, o interior rosado e suculento. O aroma de alecrim e vinho branco inundava a cozinha. Coloquei luvas térmicas e tirei a assadeira. Desliguei o forno e, pela primeira vez em 45 minutos, sorri. Um sorriso de verdade. Porque eu tinha um plano. Quando voltei para a sala, eles tinham mudado de assunto. Estavam conversando sobre o restaurante novo que tinham ido no fim de semana. Em português. Fingindo normalidade. Fernanda elogiou minha decoração. Thomas perguntou sobre a receita do risoto. Eu respondi tudo com gentileza. Servi o prato principal. Arrumei os acompanhamentos. Acendi as velas no centro da mesa. E enquanto eu fazia tudo isso, uma parte de mim estava observando a cena de fora, como diretora de cinema, analisando cada detalhe. O jeito que Fernanda tocava no braço do marido quando queria reforçar algum ponto. A forma como Thomas enchia a taça sem oferecer para mim. A risada falsa dela quando eu contei uma história sobre os netos. Tudo encenação. Tudo manipulação. Mãe, Fernanda disse limpando a boca com o guardanapo de linho que eu tinha bordado há 10 anos. Eu estava pensando, a gente precisa conversar sobre umas coisas importantes, sobre o futuro dos meninos, sobre investimentos. Claro, filha. Minha voz estava tranquila. Mas primeiro vamos terminar o jantar. Eu fiz aquela torta de limão siciliano que você adora. Os olhos dela brilharam. Sério? Aquela com merengue? Essa mesma. Thomas se inclinou para frente e disse em inglês. Parece delicioso. Sua mãe é uma cozinheira tão boa, Fernanda. Tão tradicional. Tradicional.
A palavra tinha um peso mesmo dita em inglês. Um subtexto. Significava antiquada, ultrapassada, fácil de manipular. Levantei da mesa. Vou buscar a sobremesa. Vocês querem café? Por favor, Fernanda disse. Fui até a cozinha pela última vez naquela noite. Peguei a torta da geladeira. 3 camadas perfeitas. A base crocante de biscoito. O recheio cremoso e ácido. O merengue dourado e fofo. Coloquei numa bandeja junto com 3 pratinhos de porcelana francesa e 3 garfos de sobremesa de prata. Ao lado, a cafeteira italiana que minha avó tinha me dado quando casei. Respirei fundo. Olhei para o meu reflexo na janela da cozinha. Uma mulher de 64 anos me encarou de volta. Cabelo curto grisalho, rugas ao redor dos olhos, mãos com manchas de idade. Mas os olhos estavam vivos, afiados, determinados. Era a hora. Voltei para a sala carregando a bandeja. Coloquei na mesa. Servi a torta. Servi o café. E então, muito devagar, peguei minha taça de vinho. Ainda tinha um pouco do Malbec no fundo. Levantei a taça bem alto. Olhei diretamente para os olhos azuis da minha filha. E comecei a falar, em inglês. Eu gostaria de fazer um brinde. Eu disse em inglês perfeito, com sotaque americano impecável. A cor desapareceu do rosto da Fernanda como água escorrendo pelo ralo. Seus olhos arregalaram. A boca abriu levemente. Thomas deixou o garfo cair no prato com um barulho seco que ecoou pela sala de jantar. O silêncio que se instalou era denso, pesado, sufocante. Continuei em inglês, com aquele sotaque americano neutro que eu tinha treinado por anos atendendo executivos de Manhattan e diplomatas de Washington. Para minha querida filha Fernanda e seu amoroso marido Thomas. Minha voz estava calma, fria como o mármore da pia da cozinha. Disse em inglês: muito obrigada por essa noite maravilhosa. Por me ensinar que algumas pessoas sorriem na sua cara enquanto planejam te apunhalar pelas costas. Fernanda tentou falar. Sua boca se moveu, mas nenhum som saiu. Ela olhou para o marido, depois para mim, depois para o marido de novo. Thomas tinha ficado pálido. Suas orelhas estavam vermelhas. E Thomas, continuei em inglês, tomando um gole pequeno do vinho, saboreando o momento tanto quanto saboreava a bebida. Sobre aquela propriedade em Orlando que vocês dois estavam discutindo tão abertamente. Aquela que vale $800 mil? Eu vendi, mês passado. O garfo escorregou da mão de Fernanda e caiu no chão. Ela não se abaixou para pegar. Continuei falando em inglês. O dinheiro está investido com segurança num fundo fiduciário, para os meus netos. Mas aqui está a parte interessante. Fiz uma pausa. Deixei o silêncio pesar. O fundo deixa bem claro que a Fernanda só tem acesso se ela provar, com documentação legal, que me tratou com respeito e dignidade. Será que planejar secretamente manipular a própria mãe conta como comportamento digno? Thomas empurrou a cadeira para trás. O barulho das pernas da cadeira arrastando no piso de madeira foi alto, violento. Ele se levantou. Suas mãos estavam tremendo. Perguntou em inglês: Você fala inglês? Esse tempo todo? Sorri. Aquele sorriso gelado que eu tinha aperfeiçoado lidando com hóspedes impossíveis no Hotel Hilton de Boston. O sorriso que dizia: eu sei exatamente o que você é. Respondi em inglês. Fluentemente, Thomas. Trabalhei em hotéis internacionais por 16 anos. Negociei contratos em 3 idiomas. Gerenciei eventos para diplomatas e executivos. Treinei equipes em Boston, Miami e Londres. Mas vocês dois estavam tão ocupados me menosprezando que nunca se deram ao trabalho de perguntar sobre minha vida. Fernanda encontrou a voz. Estava trêmula, aguda. Mãe, mamãe, eu posso explicar. Levantei a mão e disse em inglês: nem tente, nem tente. Você me chamou de burra, planejou me enganar. Ia usar meu amor pelos meus netos como arma contra mim. Não há nada para explicar. Peguei minha bolsa da cadeira. Joguei a alça no ombro. Continuei falando em inglês. Agora, com licença, eu tenho planos para jantar. Planos de verdade, com pessoas que realmente me respeitam. Vocês dois podem sair sozinhos. Ah, e Fernanda. Parei na porta da sala. Virei para olhar para ela uma última vez. Disse em inglês: não precisa ligar. Vou estar viajando pelos próximos 3 meses. Margaret, minha antiga colega de Boston, me convidou para ficar com ela. Temos tanto para colocar em dia. Em inglês, é claro. Saí pela porta.
Não olhei para trás. Desci as escadas do prédio em Moema com passos firmes. Minhas pernas tremiam, mas não parei. O porteiro, seu Mário, me cumprimentou no térreo. Boa noite, dona Beatriz. Saindo cedo hoje? Saindo para viver, seu Mário. Finalmente. Ele me olhou com aquele jeito curioso, mas não perguntou nada. Abriu a porta do prédio para mim. O ar frio da noite de São Paulo bateu no meu rosto. Peguei meu celular e pedi um Uber. O carro chegou em 5 minutos. Um Civic prata. Entrei no banco de trás. Boa noite. Para onde vamos? O motorista perguntou. Hotel Tivoli, na Oscar Freire. Beleza. Ele ligou o rádio baixinho. Uma música antiga tocava. Eu olhei pela janela. As luzes da cidade passavam depressa. Prédios, carros, pessoas caminhando nas calçadas. O mundo continuava girando. Indiferente ao terremoto que tinha acabado de acontecer na minha vida, meu celular começou a tocar. Era a Fernanda. Rejeitei a chamada. Tocou de novo. Rejeitei 3, 4, 5 vezes. Botei no silencioso e joguei dentro da bolsa. Chegamos no hotel em 20 minutos. Desci, paguei. Entrei no lobby elegante. Piso de mármore, lustre de cristal, cheiro de flores frescas. Me aproximei da recepção. Boa noite. Eu gostaria de um quarto. A recepcionista, uma moça jovem de uniforme impecável, sorriu. Claro. A senhora tem reserva? Não, é de última hora. Sem problemas. Temos disponibilidade. Por quantas noites? Parei. Pensei. 3 noites. Por enquanto. Perfeito. Preciso de um documento e um cartão de crédito. Entreguei minha identidade e meu cartão. Ela digitou no computador. Processou o pagamento. Me entregou o cartão-chave. Quarto 1208. 12º andar. Café da manhã incluído, servido das 6 às 10h30. Elevadores ao fundo. Boa noite e boa estadia. Obrigada. Subi. Encontrei o quarto. Passei o cartão. A porta abriu com um clique suave. Entrei. Acendi as luzes. O quarto era bonito. Cama king size com lençóis brancos. Móveis de madeira escura. Uma poltrona perto da janela. Banheiro de mármore. Tudo impessoal, mas limpo e organizado. Joguei a bolsa na poltrona. Tirei os sapatos. Sentei na beirada da cama. E só então, sozinha naquele quarto de hotel que cheirava a produtos de limpeza e roupa lavada, meu corpo começou a tremer. Não era medo. Não era arrependimento. Era adrenalina saindo. Era o choque do que eu tinha acabado de fazer. Tinha confrontado minha filha. Tinha revelado um segredo guardado por anos. Tinha me colocado em primeiro lugar pela primeira vez em décadas. Olhei para o espelho na parede. A mulher que me encarava de volta parecia diferente. Mais forte. Mais inteira. Como se eu tivesse recuperado um pedaço de mim que estava perdido há muito tempo. Meu celular vibrou dentro da bolsa. Peguei. 23 chamadas perdidas. 15 mensagens no WhatsApp, todas da Fernanda. Não abri nenhuma, mas a última era diferente. Era de Thomas. Abri só para ler. A gente precisa conversar. Isso não pode ficar assim. Não pode? Eu sorri. Um sorriso amargo. Porque podia sim. E ia. Bloqueei os 2 números. Desliguei o celular. E pela primeira vez em semanas, senti algo parecido com paz. Mas eu não sabia ainda que aquela paz ia durar pouco. Porque no dia seguinte, quando eu ligasse o celular de novo, ia descobrir algo. Algo que mudaria tudo. Algo que transformaria minha dor em propósito e minha raiva em estratégia. Mas por aquela noite, dormi. Profundamente. Sem sonhos. Antes de continuar minha história, me diz uma coisa. Você acha que eu fiz certo em confrontar ela daquele jeito? Ou será que fui longe demais? Deixa sua opinião aqui embaixo. Acordei com o sol entrando pela janela do hotel. Demorei alguns segundos para lembrar onde estava. O quarto era silencioso. Lá fora, ouvia o barulho do trânsito da Oscar Freire. Buzinas, motores, a cidade acordando. Olhei para o relógio na mesinha de cabeceira. 8h15 da manhã. Tinha dormido quase 9 horas direto. Levantei. Fui até o banheiro. Lavei o rosto com água fria. Olhei para o espelho. Olheiras. Cabelo bagunçado. Mas os olhos estavam diferentes. Tinham uma determinação que não estava lá antes. Tomei banho. Demorado. Água quente. Deixei a água lavar não só o corpo, mas também os restos da noite anterior. Quando saí, me enrolei no roupão macio do hotel e liguei o celular. 57 notificações. Meu estômago se apertou. Comecei a ler.
Mensagens de Fernanda. Mãe, pelo amor de Deus, atende o telefone. A gente precisa conversar. Você não pode fazer isso comigo. Você está sendo injusta. Eu sou sua filha. Pelo menos pensa nos seus netos. As mensagens foram ficando mais desesperadas, mais raivosas, depois mais suplicantes. A última, enviada às 3 da manhã. Eu sei que errei, mas você não pode me abandonar assim. Abandonar. A palavra ficou ecoando na minha cabeça. Porque era exatamente isso que ela tinha planejado fazer comigo. Me abandonar num asilo qualquer depois de roubar tudo que eu tinha construído. Deletei todas as mensagens sem responder. Desci para o café da manhã. O restaurante do hotel era elegante. Mesas com toalhas brancas, flores frescas, garçons atenciosos. Me servi frutas, iogurte, pão francês quentinho, café. Sentei numa mesa perto da janela e comi devagar. Cada garfada era um ato de reconstrução, de cuidado comigo mesma. Quando voltei para o quarto, liguei para Margaret. Bea, você está bem? Fiquei preocupada com sua mensagem de ontem. Estou bem. Na verdade, estou melhor do que estive em anos. Contei tudo, cada detalhe. O jantar, a traição, o confronto. Margaret ficou em silêncio por um momento. Depois, você sempre foi forte, Bea. Mas agora você está sendo corajosa. Tem diferença. Tem. Força é aguentar. Coragem é reagir. Conversamos por 1 hora. Ela me convidou para ir para Boston. Fica comigo. Pelo tempo que você quiser, a gente trabalha junto de novo. Lembra como era bom? Era muito bom. Então vem, recomeça. Depois de desligar, sentei na poltrona perto da janela. São Paulo se estendia lá embaixo. Milhões de pessoas, cada uma com suas próprias tragédias e triunfos. E eu era apenas mais uma. Mas naquele momento, sozinha naquele quarto de hotel, tomei uma decisão. Ia recomeçar. Mas antes, tinha que me reconstruir completamente. Nos 3 dias seguintes, fiquei naquele hotel. Pedi serviço de quarto. Assisti filmes que nunca tinha tido tempo de ver. Li, pensei. Chorei também. Porque por mais que a raiva fosse forte, a dor ainda estava lá. A dor de ser traída pela própria filha. De descobrir que todo aquele amor que eu tinha dado foi desperdiçado numa pessoa que só me via como recurso. No 3º dia, fiz o check-out. Voltei para o meu apartamento. A casa estava exatamente como eu tinha deixado, mas parecia diferente. Menor, mais vazia. Juntei toda a louça suja que ainda estava na pia. Os restos do jantar que tinham ficado para trás. Joguei tudo fora. Limpei a casa inteira. Abri todas as janelas. Deixei o ar fresco entrar e levar embora o cheiro da traição. E então, sistematicamente, comecei a me reconstruir. Liguei para Gisele, minha cabeleireira. Gi, preciso de você. Urgente. Claro, Bia. O que aconteceu? Minha vida. Mas dessa vez, para melhor. Fui até o salão na Vila Madalena. Era um sábado de manhã. O salão estava cheio. Cheiro de química e shampoo. Música tocando. Mulheres conversando. Gisele me recebeu com um abraço apertado. Então, o que você quer fazer? Quero mudar tudo, cortar bem curto, moderno, ousado. Quero parecer com quem eu realmente sou. Ela me olhou nos olhos. Quem você realmente é? Uma mulher que não aceita migalhas. Gisele sorriu. Então vamos fazer isso. 3h30 depois, saí do salão completamente diferente. Cabelo curto, bem curto, estilo pixie, platinado. Parecia 10 anos mais nova, mais leve, mais livre. Caminhei pela rua e vi meu reflexo nas vitrines. Não reconheci a mulher que me encarava de volta, mas gostei dela. Entrei numa loja de roupas, uma boutique cara na Oscar Freire. A vendedora se aproximou. Posso ajudar? Pode. Preciso de um guarda-roupa novo, completo. Que estilo a senhora prefere? Elegante, moderno, confortável, coisas que façam eu me sentir poderosa. Experimentei 20 peças. Comprei 8, 3 vestidos, 2 conjuntos de calça e blusa, um blazer de alfaiataria perfeito, 2 sapatilhas italianas. Gastei R$ 4.750 e não senti um pingo de culpa, porque pela primeira vez em décadas estava gastando comigo, não com a filha, não com os netos, comigo. Voltei para casa com as sacolas, provei tudo de novo na frente do espelho do quarto. A mulher no reflexo tinha dignidade,
Tinha estilo, tinha futuro. Meu celular tocou. Era Fernanda. Pela primeira vez em 3 dias, atendi. Mãe! Mãe! Graças a Deus, onde você estava? Eu estava desesperada. Sua voz estava quebrada, chorosa. Mas havia algo falso ali. Algo manipulador. Fernanda, o que você quer? Como assim o que eu quero? Você é minha mãe. Você sumiu. Não atendeu minhas ligações. Eu fiquei preocupada. Preocupada com o quê? Com o dinheiro que você não vai conseguir roubar? Silêncio do outro lado. Depois, não é assim. Você não entendeu? Entendi perfeitamente. Você falou em inglês. Planejou me manipular. Ia usar meus netos como isca. Entendi cada palavra, Fernanda. Cada. Maldita. Palavra. Mãe, eu estava nervosa. Eu falei sem pensar. Sem pensar? Você conversou com seu marido por meia hora sobre como me enganar. Isso não é falar sem pensar. Isso é premeditação. Por favor, a gente precisa conversar pessoalmente. Não, não precisamos. Eu vou viajar, ficar fora por um tempo. Você vai ter que resolver sua vida sozinha. Mas, mãe... Mãe, eu preciso de você. O Thomas, ele... O Thomas o quê? Ela começou a chorar. Um choro dramático, exagerado. Ele foi embora, voltou para os Estados Unidos, pediu divórcio. E no trabalho, eles descobriram umas coisas. Eu vou ser demitida. Parte de mim quis perguntar o quê? Quis oferecer ajuda. Quis ser a mãe que sempre fui. Mas outra parte, a parte nova, a parte que tinha acabado de nascer naquela noite de confronto, se manteve firme. Fernanda, você é uma mulher adulta. Tem 38 anos. É hora de você aprender a lidar com as consequências das suas escolhas. Você não pode me abandonar assim. Eu não estou te abandonando. Estou me escolhendo, pela primeira vez na vida. E desliguei. Bloqueei o número dela. Sentei na cama. Minhas mãos tremiam. Mas não era de medo. Era de libertação. Nos dias seguintes, organizei minha vida metodicamente. Marquei consulta com a dentista, limpeza completa, clareamento, 2 obturações antigas que precisavam ser trocadas. Marquei com meu clínico geral, exames de sangue, mamografia, ultrassom. Tinha negligenciado minha saúde por anos, sempre colocando todo mundo na frente de mim. Comecei a caminhar no Parque Ibirapuera toda manhã, 6 horas em ponto, 1 hora de caminhada. O sol nascendo, os passarinhos cantando, idosos fazendo tai chi chuan, corredores, ciclistas, o cheiro de grama molhada e terra. Aos poucos, meu corpo foi acordando, minha mente foi clareando. 2 semanas depois do confronto, recebi uma ligação de um número desconhecido. Hesitei, mas atendi. Dona Beatriz? Sim. Aqui é Amanda, da imobiliária Orlando Dream Properties. A senhora se lembra? Vendeu um apartamento conosco há 2 meses. Lembro sim. Então, estou ligando porque o comprador está extremamente satisfeito com a aquisição. E, na verdade, tenho outro cliente que está procurando um imóvel similar na mesma região. Pensei na senhora. Estaria interessada em investir novamente? Não, obrigada, Amanda. Mas agradeço o contato. Tem certeza? O mercado está muito aquecido. É uma excelente oportunidade. Tenho certeza. Orlando faz parte do meu passado agora. Entendo. Bom, se mudar de ideia, estamos aqui. Desliguei. Olhei pela janela. São Paulo pulsava lá fora. Vida, movimento, possibilidades. Mandei mensagem para Margarete. Estou pronta. Quando posso ir? A resposta veio em minutos. Quando você quiser. A porta está sempre aberta. Entrei no site da companhia aérea. Comprei uma passagem. São Paulo para Boston. Só ida. Classe executiva. Partida em 10 dias. R$ 9.800. Confirmei a compra sem hesitar. Era oficial. Estava recomeçando. Nos dias que antecederam a viagem, fui me despedindo silenciosamente da cidade. Caminhei pelos lugares que amava. A Avenida Paulista, o Mercado Municipal, a Pinacoteca, o Bairro da Liberdade. Comi pastéis na feira, tomei caldo de cana. Comprei flores na banca da esquina. E numa tarde de quinta-feira, exatamente 3 semanas depois daquele jantar fatídico, a campainha do meu apartamento tocou. Olhei pelo olho mágico. Era Fernanda. Ela estava diferente. Muito diferente. O cabelo preso num rabo de cavalo simples, sem maquiagem. Olheiras profundas, roupa amassada. Parecia 10 anos mais velha. Não abri a porta. Mãe, eu sei que você está aí. Por favor,
Só me escuta. Fiquei parada do outro lado, em silêncio. Eu estraguei tudo. Eu sei. O Thomas me deixou. Me mandou os papéis do divórcio por e-mail. A empresa me demitiu. Descobriram que eu estava falsificando relatórios de despesas há meses, pegando dinheiro que não era meu. Eu estava com dívidas. Dívidas enormes. Cartão de crédito, empréstimos, tudo. Sua voz quebrou. Ela estava chorando de verdade agora. Perdi o apartamento. Vou ter que sair. Não tenho para onde ir. Os meninos estão com a mãe do Thomas. Ele entrou com pedido de guarda. Diz que eu sou instável, irresponsável. E ele está certo. Ele está certo, mãe. Coloquei a mão na porta. Meus dedos tremeram. Todo o meu instinto maternal gritava para abrir, para abraçar, para resolver. Mas a mulher nova que eu estava me tornando se manteve firme. Fernanda, minha voz saiu clara através da madeira. Você me subestimou a vida inteira. Me tratou como se eu fosse burra, invisível, inútil. Agora sabe como é estar sozinha? Sem ninguém para te salvar? Mãe, por favor. Eu não tenho mais ninguém. Onde eu vou ficar? O que eu vou fazer? Fechei os olhos. Respirei fundo. Você tem a mulher que você precisa se tornar. Aquela que trabalha honestamente. Aquela que assume seus erros. Aquela que aprende a respeitar quem te criou. Quando você encontrar essa mulher, talvez a gente converse. Mas, mãe, eu preciso de ajuda agora. Não. Você precisa de consequências. Eu te protegi demais, te mimei demais, te salvei toda vez que você errou. E olha no que deu. Você virou uma pessoa que planeja roubar a própria mãe. Não, não mais. Você vai ter que se salvar sozinha. Ouvi um soluço do outro lado. Depois silêncio. Depois passos se afastando. O elevador abrindo, fechando. Encostei na porta. Escorreguei até sentar no chão. Abracei meus joelhos. Mas não chorei. Porque sabia, no fundo, que estava fazendo a coisa certa. Pela primeira vez, estava sendo mãe de verdade. Não a mãe que resolve tudo, mas a mãe que ensina, que estabelece limites, que mostra que ações têm consequências. Na manhã seguinte, acordei às 5. Era o dia da viagem. Minhas malas estavam prontas. 2 malas grandes, uma vida inteira cabendo ali dentro. Fiz café. Comi uma última vez no meu apartamento. Olhei ao redor. Tantas memórias, boas e ruins, mas todas fazendo parte de quem eu era. Seu Mário me ajudou a descer com as malas. Viagem longa, dona Beatriz? A mais longa da minha vida, seu Mário. E a mais necessária. Ele sorriu. A senhora merece. Sempre foi uma senhora tão boa, tão atenciosa. Merece ser feliz. O Uber chegou. Colocamos as malas no porta-malas. Entrei no banco de trás. O motorista ligou o GPS. Aeroporto de Guarulhos, né? Isso mesmo. E partimos. São Paulo foi ficando para trás. As ruas familiares. Os prédios conhecidos. A cidade que tinha sido minha vida inteira. Senti um aperto no peito. Mas não era tristeza. Era despedida. Era fechamento de ciclo. No aeroporto fiz check-in. Despachei as malas. Passei pela segurança. Entrei na sala VIP. Café. Frutas. Silêncio. Sentei numa poltrona perto da janela. Aviões decolando e pousando. Pessoas indo. Pessoas voltando. Peguei meu celular. Última vez que checaria mensagens antes de embarcar. Tinha uma. De um número que eu não reconhecia. Abri. Dona Beatriz? Aqui é Júlio, advogado da sua filha Fernanda. Preciso falar com a senhora sobre um assunto urgente. Por favor, me ligue assim que possível. Meu coração acelerou. Advogado? Por quê? Mas antes que eu pudesse processar, chamaram meu voo. Voo 432 com destino a Boston, iniciando o embarque. Passageiros da classe executiva e prioridade, por favor, dirijam-se ao portão. Olhei para o celular. Depois para o portão de embarque. Uma escolha. Ligar e descobrir o que estava acontecendo. Ou embarcar e deixar o passado para trás. Desliguei o celular. Guardei na bolsa. Levantei. E caminhei em direção ao portão. Não olhei para trás. Boston me recebeu com neve. Era final de março, mas o inverno teimava em não ir completamente embora. Margaret me esperava no aeroporto Logan, com um casaco enorme e um sorriso ainda maior. Quando me viu, correu. Nos abraçamos por longos minutos ali mesmo, no meio do terminal de desembarque internacional. Bea, meu Deus, olha você! Esse cabelo, você está incrível! Estou diferente, eu disse.
E era verdade. Não era só o cabelo. Era tudo. Era eu. Margaret morava num brownstone em Beacon Hill, aquele bairro charmoso de Boston com ruas de paralelepípedos, árvores centenárias e casas históricas. O apartamento dela tinha 3 andares, cheio de livros, plantas, luz natural, cheiro de café e canela. Ela me instalou no quarto de hóspedes no 2º andar, janela com vista para a rua arborizada, cama confortável, banheiro privativo. Fica quanto tempo você quiser. Não precisa nem perguntar. Naquela primeira noite, fizemos chocolate quente e nos sentamos na sala, com a lareira acesa. O fogo crepitava. Lá fora, começou a nevar de novo. Então, Margaret disse, me entregando a caneca fumegante. Conta tudo, desde o começo. E eu contei. Cada detalhe. O jantar. A conversa em inglês que eles achavam que eu não entendia. A traição. O plano de me manipular para vender o apartamento de Orlando. A confrontação. A venda que eu já tinha feito antes. O fundo fiduciário para os meus netos, com a cláusula de respeito e dignidade. A queda de Fernanda. O divórcio. A demissão. As dívidas. Margaret me ouviu em completo silêncio. Quando terminei, ela segurou minha mão. Você fez a coisa certa, Bea. Foi corajosa. Foi forte. E sei que doeu. Sei que ainda dói. Dói, admiti. Mas é uma dor diferente. Não é aquela dor de ser pisoteada. É a dor de estabelecer limite, de escolher minha dignidade. Exatamente. E, nos primeiros dias em Boston, fiz pouca coisa. Margaret saía cedo para o trabalho. Voltava no fim da tarde. Eu ficava explorando a cidade devagar. Caminhava pela Freedom Trail, aquela trilha histórica que passa pelos principais pontos da Revolução Americana. Visitava museus. Entrava em cafeterias escondidas. Comprava livros em sebos. Lia por horas no Boston Common, sentada num banco, vendo os esquilos correrem e as pessoas passarem. Boston era diferente de São Paulo, menor, mais antiga, mais fria. Mas havia algo acolhedor também. Uma sensação de recomeço, de página virada. Aos poucos, aquele vazio que eu sentia desde o confronto foi se enchendo. Não de coisas externas, mas de mim mesma. Da mulher que eu tinha sido antes de me tornar só a mãe da Fernanda. A mulher que negociava contratos em 3 idiomas, que gerenciava eventos para 300 pessoas, que resolvia crises com elegância e eficiência. Uma tarde, Margaret chegou em casa agitada. Bea, você tem que ouvir isso! Ela jogou a bolsa no sofá e pegou o laptop. Lembra do Jefferson? Aquele executivo da startup de tecnologia que eu atendo? O da empresa de aplicativos de gestão empresarial? Esse mesmo. Ele acabou de fechar uma rodada de investimentos de 15 milhões de dólares. Vai expandir para a América do Sul. E adivinha qual é o primeiro país? Brasil? Exato! E ele precisa de alguém que entenda profundamente do mercado brasileiro, que fale português nativo, que tenha experiência com gestão de eventos corporativos e relações internacionais, que saiba lidar com diferenças culturais. Ela me olhou com aqueles olhos azuis brilhando. Alguém exatamente como você. Meu coração acelerou. Margaret, vem jantar com a gente amanhã. Só um jantar informal, sem compromisso. Mas, Bea, você seria perfeita para isso. Perfeita. No dia seguinte, me arrumei com cuidado. Um dos vestidos novos que tinha comprado em São Paulo antes de vir. Azul marinho discreto. Elegante, mas não exagerado. Sapatos baixos, confortáveis. Maquiagem leve. Olhei para o espelho. A mulher que me encarava de volta tinha confiança, tinha experiência, tinha valor. Jefferson Blackwell era um homem de uns 45 anos, alto, cabelos começando a embranquecer, óculos de armação fina, sorriso fácil e inteligente. Jantamos num restaurante italiano em North End, o bairro italiano de Boston. Massas caseiras, vinho tinto, ambiente acolhedor. Ele fez perguntas. Muitas perguntas. Sobre minha experiência nos hotéis, sobre o mercado brasileiro, sobre cultura corporativa, sobre as diferenças entre fazer negócios no Brasil e nos Estados Unidos. Respondi tudo com honestidade, com detalhes, com exemplos concretos. Beatriz, ele disse no final da noite, limpando a boca com o guardanapo de linho. Vou ser direto. Preciso de alguém como você na minha equipe. Margaret falou muito bem de você. Seu currículo é impressionante.
Sua experiência é exatamente o que eu preciso. Você consideraria trabalhar conosco como consultora? Olhei para Margaret. Ela sorria. Olhei de volta para o Jefferson. Sim, eu consideraria. Ótimo. Vou mandar os detalhes para Margaret amanhã. Honorários, escopo do trabalho, tudo. Mas já adianto que é trabalho remoto com viagens ocasionais para o Brasil, flexibilidade de horários e compensação justa pelo seu conhecimento. Saímos do restaurante. A neve tinha parado. As ruas de paralelepípedo brilhavam sob a luz dos postes antigos. Margaret me abraçou. Viu? Você ainda tem tanto a oferecer. E pela primeira vez em semanas, acreditei nisso. Nas semanas seguintes, comecei a trabalhar. Primeiro devagar, algumas horas por semana. Reuniões por vídeo com a equipe de Jefferson. Análise de mercado. Pesquisa de concorrentes brasileiros. Identificação de possíveis parceiros. E descobri que ainda era boa nisso. Muito boa. Meu cérebro funcionava rápido. Minhas análises eram precisas. Minhas recomendações eram sólidas. Jefferson ficou impressionado. Você é ainda melhor do que Margaret disse. E ela disse coisas incríveis. Aumentaram minha carga horária. Aumentaram meus honorários. Em um mês, estava ganhando em dólares o equivalente a 3 meses do que ganhava na aposentadoria no Brasil. Mas então, numa quinta-feira de manhã, 3 semanas e meia depois de chegar em Boston, meu celular tocou. Era um número brasileiro, um número de São Paulo. Hesitei, mas atendi. Alô? Dona Beatriz? Era voz de homem. Grave. Formal. Sim, aqui é Júlio Mendes. Sou advogado. Estou cuidando de alguns assuntos relacionados à sua filha, Fernanda. Meu estômago se apertou. O que aconteceu? Nada grave com ela, pode ficar tranquila. Mas preciso conversar com a senhora sobre uma questão importante. Tem alguns minutos? Tenho. Bom, como a senhora deve saber, Fernanda passou por algumas dificuldades recentes. Divórcio, demissão, questões financeiras. E durante a investigação interna da empresa onde ela trabalhava, descobriram algumas irregularidades. Que tipo de irregularidades? Falsificação de relatórios de despesas, apropriação indevida de recursos, notas fiscais fraudadas. A empresa está processando ela. É um caso sério, dona Beatriz, muito sério. Fechei os olhos. E o que isso tem a ver comigo? Fernanda me contratou para tentar negociar um acordo. Ela não tem recursos para pagar um advogado particular de qualidade, nem para eventualmente ressarcir a empresa. E, bem, ela mencionou que a senhora poderia ajudar. Ajudar, é claro. É sempre isso. Sempre mamãe para resolver, mamãe para pagar, mamãe para salvar. Doutor Júlio, eu não vou ajudar financeiramente. Minha filha precisa lidar com as consequências das próprias ações. Eu entendo, dona Beatriz, e respeito sua posição, mas preciso ser honesto com a senhora. Se a empresa seguir com o processo, Fernanda pode ser condenada. Pode ter que devolver o dinheiro com juros e correção. E se não conseguir pagar, pode até haver consequências penais. Penais. Prisão. Minha filha poderia ir presa. Quanto ela pegou? Ao longo de 2 anos? Aproximadamente R$ 143 mil. Engoli seco. R$ 143 mil. Era quase tudo que eu tinha economizado para o apartamento de Orlando. Era minha segurança. Meu futuro. Doutor Júlio, agradeço a ligação. Mas minha resposta é não. Dona Beatriz, minha filha me traiu. Planejou me roubar. Me chamou de burra. Usaria meus próprios netos para me manipular. Agora quer que eu pague pelas consequências dos roubos dela? Não. A resposta é não. Entendo. Lamento muito. Se mudar de ideia, meu contato está no WhatsApp que mandei para a senhora. Desliguei. Minhas mãos tremiam. Margaret tinha saído cedo. Estava sozinha no apartamento. Sentei no sofá. Olhei pela janela. Lá fora, Boston continuava vivendo. Carros, pessoas, vida acontecendo. E eu tinha uma escolha. Voltar correndo. Salvar Fernanda de novo. Ser a mãe que sempre fui. Ou manter meu limite. Manter minha dignidade. Deixar que ela aprendesse. Peguei meu celular. Abri o WhatsApp. Procurei o contato do Dr. Júlio. Bloqueei. Não ia voltar atrás. Mas a ligação tinha mexido comigo. Durante os dias seguintes, trabalhei com menos foco. Minha mente voltava para Fernanda. Para a menina que ela foi. Para a adolescente estudiosa. Para a jovem adulta cheia de sonhos. O que tinha acontecido? Onde eu tinha errado? Margaret percebeu. Você está diferente. O que aconteceu? Contei sobre a ligação.
Sobre o advogado, sobre os R$ 143 mil roubados, sobre a possibilidade de prisão. E o que você vai fazer? Nada. Vou deixar ela resolver sozinha. E você consegue fazer isso? De verdade? Olhei para ela. Não sei, mas preciso tentar. Se eu salvar ela agora, vou estar dizendo que não tem problema, que pode fazer o que quiser, que mamãe sempre vai limpar a bagunça. Margaret assentiu. Você está certa, mas sei que não é fácil. Não é. É a coisa mais difícil que já fiz. Uma semana depois, meu celular tocou de novo. Número desconhecido. Brasileiro. Atendi com cautela. Alô? Dona Beatriz, aqui é Dr. Henrique Tavares. Sou sócio do Dr. Júlio Mendes. Ele me pediu para ligar para a senhora. Meu estômago afundou. Eu já disse que não vou ajudar. Eu sei. E não estou ligando para pedir dinheiro. Estou ligando para informar. Fernanda assinou um acordo com a empresa. Vai ressarcir o valor em parcelas. Conseguimos negociar 120 prestações. Ela vai ter que trabalhar muito. Vai ter que recomeçar do zero, mas não vai ter processo penal. Senti um alívio imenso. Graças a Deus. Mas, Dona Beatriz, há outra coisa. Durante a investigação dos advogados da empresa, descobrimos algo. Algo que pode interessar a senhora. O quê? Fernanda tinha uma conta bancária conjunta com o marido, Thomas Weaver, e encontramos transferências suspeitas dessa conta para o exterior. Valores altos. Somam mais de US$ 300 mil, transferidos ao longo dos últimos 18 meses. US$ 300 mil. Mais de R$ 1,5 milhão. Para onde foram essas transferências? Para uma conta nas Ilhas Cayman. Uma conta só no nome dele. E tem mais. Thomas está declarando no processo de divórcio que não tem patrimônio, que está falido, pedindo para não pagar pensão para os filhos. Mas esse dinheiro existe e foi transferido enquanto eles ainda eram casados. É patrimônio comum do casal. Minha cabeça girou. Então ele roubou ela? Tecnicamente desviou recursos comuns, escondeu patrimônio. É fraude no processo de divórcio. E o que pode ser feito? Se quiser, posso investigar mais. Rastrear exatamente para onde foi esse dinheiro. Construir um caso. Mas, Dona Beatriz, isso vai custar. Trabalho de investigação internacional não é barato, e não sei se Fernanda tem recursos. Quanto custa? Uns R$ 30 mil, talvez 40. Pensei. Fernanda tinha me traído, tinha planejado me roubar. Mas Thomas tinha roubado ela. Tinha escondido dinheiro dos próprios filhos. Meus netos. Doutor Henrique, faça a investigação. Eu pago. Tem certeza? Tenho. Mas deixe claro uma coisa. Não estou fazendo isso pela Fernanda. Estou fazendo pelos meus netos. Aquele dinheiro é deles por direito. Entendido. Vou começar hoje mesmo. Desliguei. Olhei para o celular. Tinha acabado de me envolver de novo. Mas não era a mesma coisa. Não era salvar Fernanda das consequências. Era buscar justiça para os meus netos. Nas semanas seguintes, trabalhei durante o dia para Jefferson. À noite, conversava com o Dr. Henrique. Ele foi descobrindo coisas. Thomas não tinha só escondido US$ 300 mil. Tinha mais. Muito mais. Propriedades no nome de empresas fantasma. Investimentos escondidos. Ele tinha arquitetado um esquema complexo de lavagem de dinheiro durante o casamento todo. Dona Beatriz, isso é maior do que eu pensava. Esse homem não é só um marido desonesto. Ele é um fraudador profissional. Tem como provar? Tenho. Estou montando o dossiê. Mas vai precisar de um advogado americano também. Alguém especializado em direito internacional. Conheço alguém. Deixe comigo. Margaret me indicou um escritório em Boston. Advogados especializados em casos internacionais. Marquei reunião. Levei tudo o que Dr. Henrique tinha descoberto. Os advogados americanos ficaram impressionados. Isso é sólido, muito sólido. Se entrarmos com ação, ele vai ter que devolver tudo. E ainda pode responder criminalmente. Façam isso. Eu pago o que for necessário. E assim, de vítima, me transformei em caçadora. Não de Fernanda, mas de Thomas, o homem que tinha manipulado minha filha, que tinha roubado dela, que estava negando dinheiro para os próprios filhos. 3 meses depois de chegar em Boston, o dossiê estava completo. 700 páginas, transferências bancárias, registros de propriedades, documentos falsificados, e-mails incriminadores. Tudo. Dr. Henrique ligou. Dona Beatriz, está pronto. Agora é hora do confronto. Como funciona? Os advogados americanos vão notificar Thomas e o advogado dele.
Vão apresentar todas as provas e vão fazer uma oferta. Ou ele devolve o dinheiro e assume as responsabilidades com os filhos, ou vão expor tudo publicamente e processar criminalmente. E ele vai aceitar? Se for esperto, vai. Porque se isso chegar nos tribunais, ele vai perder tudo. A reputação, a carreira, pode até ser preso. Então notifiquem. E notificaram. Na manhã de uma terça-feira ensolarada de junho, Thomas Weaver recebeu um pacote. Dentro, todo o dossiê, todas as provas e um ultimato, 48 horas para decidir. Eu estava em Boston, mas meu coração estava em São Paulo, com meus netos, com Fernanda, esperando. Na quarta-feira à noite, Dr. Henrique ligou. Sua voz estava triunfante. Ele aceitou, assinou tudo, vai devolver $370 mil, vai pagar pensão para os meninos e vai assumir todas as dívidas que colocou no nome da Fernanda. Fechei os olhos. Graças a Deus. Dona Beatriz, a senhora fez justiça hoje para os seus netos e para sua filha também, mesmo que ela não mereça. Ela merece sim. Merece uma chance de recomeçar sem dívidas que não são dela. Desliguei. Sentei no sofá. Margaret estava ao meu lado. Acabou? Acabou. A parte legal, pelo menos. E agora? Olhei para ela. Agora eu tenho que decidir se falo com Fernanda ou não. E o que seu coração diz? Diz que ainda não. Que ela ainda tem um caminho para percorrer sozinha, mas que talvez um dia. E naquela noite, pela primeira vez desde que deixei São Paulo, dormi profundamente, sem culpa. Sem dúvidas, porque tinha feito justiça, tinha estabelecido limites, tinha me escolhido sem abandonar completamente quem eu amava. Era equilíbrio, era dignidade, era reconstrução. E era apenas o começo. 6 meses. Foram 6 meses desde aquele jantar fatídico em São Paulo. 6 meses desde que minha vida tinha virado de cabeça para baixo. E agora, sentada no escritório de advocacia em Boston, eu estava prestes a virar a mesa de novo. Doutor Marcus Chen, o advogado americano que tinha assumido o caso, colocou uma pasta preta na minha frente. Era grossa, pesada. Dona Beatriz, isso aqui é tudo que temos contra Thomas Weaver. 730 páginas de evidências, transferências bancárias fraudulentas, documentos falsificados, empresas fantasma, lavagem de dinheiro. É o caso mais completo que já montei em 15 anos de carreira. Abri a pasta. Folheei as páginas, números, datas. Nomes de bancos nas Ilhas Cayman, em Luxemburgo, nas Bahamas. Thomas tinha construído um império de mentiras. E Fernanda, mesmo com todas as falhas dela, tinha sido enganada também. E ele sabe que temos isso? Sabe. Notificamos ele ontem e marcamos uma reunião. Ele, o advogado dele, eu, você, Dr. Henrique por videoconferência do Brasil e uma testemunha neutra. Vai ser aqui, neste escritório, amanhã às 3 da tarde. Meu coração acelerou. Ele aceitou vir? Não tinha escolha. Deixamos claro que se ele não aparecer, vamos direto para os tribunais. E processos assim são públicos. Vai acabar com a carreira dele. Respirei fundo. E Fernanda? Ela sabe? Dr. Marcos balançou a cabeça. Dr. Henrique achou melhor não contar ainda. Ela está frágil, trabalhando como recepcionista, pagando as parcelas do acordo com a antiga empresa. Se a gente contar antes e algo der errado, vai destruir ela de novo. Concordo. Vamos resolver primeiro. Depois contamos. Saí do escritório com a pasta debaixo do braço. Lá fora, Boston estava linda. Era outubro. As folhas das árvores tinham tons de vermelho, laranja e dourado. O ar estava fresco. Frio, mas não gelado. Caminhei até o apartamento de Margaret. Ela estava na sala, trabalhando no laptop. E aí, como foi? Amanhã, 3 da tarde, o confronto final. Ela fechou o laptop. Você está pronta? Estou. Mais pronta do que nunca. Naquela noite, não consegui dormir direito. Ficava imaginando a cena. Thomas chegando, arrogante, confiante, achando que ia conseguir se livrar de mais essa. E então, eu colocando as evidências na mesa, uma por uma, assistindo a confiança dele desmoronar. Na manhã seguinte, acordei cedo, tomei café, me arrumei com cuidado, escolhi um terno, calça e blazer cinza chumbo, camisa branca, sapatos de salto baixo pretos, maquiagem discreta mas impecável. Cabelo platinado penteado com gel. Quando olhei para o espelho, a mulher que me encarou de volta era poderosa.
determinada, implacável. Margaret me levou de carro até o escritório. Quer que eu suba com você? Não. Isso eu preciso fazer sozinha. Cheguei às 2h45. 15 minutos de antecedência. Dr. Marcos me recebeu na recepção. Ele já está aqui. Chegou há 10 minutos. Está nervoso. Ótimo. Entramos na sala de reuniões. Era ampla. Mesa longa de madeira escura. Cadeiras confortáveis de couro. Janelas do chão ao teto com vista para a cidade. E lá estava ele, Thomas Weaver. Ele tinha envelhecido. O cabelo loiro estava mais ralo. Tinha ganhado peso. Olheiras profundas. O terno caro não disfarçava o ar de derrota. Ao lado dele, um advogado jovem. Muito jovem. Devia ter uns 30 anos. Estava folheando papéis nervosamente. Thomas me viu e ficou de pé. Beatriz. Thomas. Minha voz estava fria. Não estendi a mão. Sentei do lado oposto da mesa. Dr. Marcos ao meu lado. A testemunha neutra, uma tabeliã oficial, sentou na cabeceira. Doutor. Henrique apareceu na tela do telão, ao vivo de São Paulo. Bom, vamos começar, Dr. Marcos disse. Ele colocou um gravador no centro da mesa. Esta reunião está sendo gravada e testemunhada oficialmente. Estamos aqui hoje para discutir as acusações contra o Sr. Thomas Robert Weaver, relacionadas à ocultação de patrimônio, fraude no processo de divórcio e lavagem de dinheiro. Sr. Weaver, o senhor está ciente de que tudo o que disser aqui pode ser usado contra o senhor em processos criminais e cíveis? O advogado dele interveio. Meu cliente está ciente, mas gostaria de deixar registrado que estamos aqui em espírito de negociação, não de confronto. Claro, Dr. Marcos disse com um meio sorriso. Então vamos aos fatos. Ele abriu a pasta. Começou a colocar documentos na mesa, um por um, como cartas de baralho. Transferência de $120 mil da conta conjunta do Sr. Weaver com Fernanda Silva Weaver para uma conta nas Ilhas Cayman em nome da empresa Highland Investments LLC. Empresa registrada apenas no nome do Sr. Weaver. Data: 15 de março de 2023. Thomas ficou pálido. Transferência de $80 mil, mesma origem, mesma conta destino. Data: 18 de julho de 2023. O advogado dele tentou interromper. Doutor Marcos, essas eram transações legítimas de negócios. Dr. Marcos levantou a mão. Vou chegar lá. Transferência de $50 mil. Data: 3 de novembro de 2023. Mais 40 mil em janeiro de 2024. Mais 60 mil em abril. Total? Ele pausou dramaticamente. $350 mil, transferidos ao longo de 18 meses de uma conta conjunta para uma conta individual em paraíso fiscal. Ele empurrou mais documentos pela mesa. E aqui está o interessante. Highland Investments, LLC, não tem atividade comercial real. Nenhuma. Não tem funcionários, não tem escritório, não presta serviços, não vende produtos. É uma empresa fantasma, criada exclusivamente para esconder dinheiro. Thomas estava suando. Via as gotas se formando na testa dele. Dr. Henrique entrou pela videoconferência. E tem mais. Durante o processo de divórcio, o Sr. Weaver declarou sob juramento que seus únicos bens eram um carro avaliado em $22 mil e uma conta bancária com saldo de $3.400. Patrimônio total declarado? $25.400. Mas só nas Ilhas Cayman ele tem $350 mil. Perjúrio. Mentir sob juramento é crime federal nos Estados Unidos. O advogado de Thomas tentou de novo. Meus colegas, vamos ser razoáveis. Isso pode ser resolvido de forma amigável. Pode, eu disse. Minha primeira palavra desde que sentamos. Todos olharam para mim. Pode ser resolvido de forma muito simples. Peguei uma caneta, peguei um bloco e comecei a escrever, em voz alta. Primeiro, Thomas vai transferir de volta todos os $350 mil para uma conta a ser aberta em nome dos meus netos, Felipe e Rodrigo. O dinheiro será gerido por um administrador fiduciário até eles completarem 18 anos. Thomas começou a protestar. Levantei a mão. Ele calou a boca. Segundo, Thomas vai assumir metade de todas as dívidas que Fernanda contraiu durante o casamento. São $87 mil de cartões de crédito e empréstimos pessoais. 43.500 para cada um. Terceiro,
Thomas vai pagar pensão alimentícia para os meninos, $2.000 por mês, por criança, $4.000 no total, até eles completarem 18 anos. Fiz as contas mentalmente. Felipe tem 7, Rodrigo tem 9. São 11 anos até Felipe fazer 18. 13 anos até Rodrigo, em média 12 anos. 12 vezes 12 meses, 144 meses, vezes $4.000, $576.000 em pensão alimentícia. O advogado de Thomas engasgou. 576 mil? Isso é absurdo. Absurdo, eu disse, olhando diretamente para os olhos azuis de Thomas. É roubar os próprios filhos. Absurdo é mentir sob juramento. Absurdo é construir um esquema de lavagem de dinheiro enquanto sua esposa trabalhava honestamente para sustentar a família. Dr. Marcus continuou. E se o Sr. Weaver não aceitar esses termos, vamos fazer o seguinte. Vamos entrar com ação civil de fraude. Vamos entrar com denúncia criminal por perjúrio. Vamos encaminhar toda esta documentação para o IRS, o equivalente da Receita Federal Americana, porque duvido muito que o Sr. Weaver tenha declarado esse dinheiro no imposto de renda. Thomas ficou branco. Literalmente branco. Vocês não podem fazer isso. Podemos, Dr. Henrique disse da tela. E vamos, a menos que você assine o acordo. Agora. O advogado dele pediu 15 minutos. Eles saíram da sala. Ficamos esperando. Dr. Marcos estava confiante. Ele vai assinar. Ele não tem escolha. E se não assinar? Aí a gente processa. E ele perde tudo. Não só o dinheiro, a liberdade também. 15 minutos depois, eles voltaram. Thomas estava destruído, quebrado. O advogado dele disse: meu cliente aceita os termos, com uma modificação. Ele quer pagar a pensão alimentícia por 10 anos, não até os 18. Ele diz que aos 15 os meninos já podem trabalhar meio período. Eu olhei para Thomas. Você está negociando o futuro dos seus filhos? Beatriz, por favor. 10 anos já são 120 meses. $480.000. É muito dinheiro. E você ia deixar eles sem nada, mentindo que estava falido. Silêncio. Não. 13 anos. Ou eu processo. O advogado dele suspirou. Ele aceita. Dr. Marcos colocou o contrato na mesa. 5 páginas. Digitadas. Legalizadas. Assine todas as páginas. Suas iniciais aqui, aqui e aqui. Assinatura completa na última. Thomas pegou a caneta. Sua mão tremia. Assinou. Página por página. Quando terminou, o papel estava manchado de suor. A tabeliã autenticou. Documento oficial e legalmente vinculativo. Testemunhado e autenticado. Peguei uma cópia do contrato. Dobrei. Guardei na bolsa. Levantei. Olhei para o Thomas uma última vez. Você sabe o que mais me entristece, Thomas? Não é o dinheiro. Não é a fraude. É que você ia fazer isso com os seus próprios filhos. Ia negar o futuro deles. Por ganância. Por egoísmo. Ele abaixou a cabeça. Mas sabe de uma coisa? No final, você fez o que era certo. Não porque quis, mas porque foi forçado. E talvez isso seja o melhor que um homem como você consegue fazer. Virei as costas. Sai da sala. Dr. Marcos me acompanhou até o elevador. Dona Beatriz, isso foi brilhante. Você foi brilhante. Não foi brilhante. Foi necessário. Foi justiça. Saí do prédio. Boston estava com um sol lindo. Outono perfeito. Peguei meu celular. Liguei para o Dr. Henrique. Doutor, agora sim pode contar para Fernanda. Agora? Agora. Ela merece saber que os filhos dela vão ter futuro. Que as dívidas que não eram dela foram resolvidas. Que justiça foi feita. E quanto à senhora? Vai falar com ela? Parei no meio da calçada. Pessoas passando. Folhas caindo das árvores. Vida acontecendo. Vou, mas não ainda. Ela ainda precisa terminar o caminho dela, pagar as parcelas, reconstruir a vida, provar para ela mesma que consegue. Quando ela tiver feito isso, aí a gente conversa. Entendo. É sábio. É justo. Desliguei. Olhei para o céu azul de Boston. E pela primeira vez em meses, sorri. Um sorriso completo, genuíno. Porque tinha feito a coisa certa. Não tinha salvado Fernanda das consequências. Mas tinha garantido que meus netos tivessem futuro. Que a justiça fosse feita. Era dignidade. Era fronteira. Era amor do jeito certo. 9 meses. Passaram 9 meses desde aquele jantar em São Paulo. 9 meses desde que minha vida tinha mudado completamente.
E agora, sentada na varanda do apartamento de Margaret, em Boston, tomando café e assistindo às primeiras flores da primavera desabrocharem, eu recebi a ligação. Era Dr. Henrique. Dona Beatriz, bom dia. Desculpe ligar tão cedo. Olhei para o relógio. 7 da manhã em Boston. 8 da manhã em São Paulo. Sem problemas, doutor. O que houve? Fernanda terminou. Pagou a última parcela do acordo com a empresa ontem. São 120 parcelas. Todas pagas. Ela está livre. Meu coração apertou. Como ela está? Diferente. Muito diferente da mulher que conheci há 9 meses. Ela trabalha como recepcionista num consultório odontológico. Mora num apartamento pequeno em Santo André. Pega 2 conduções para chegar no trabalho. Mas Dona Beatriz, ela está bem. Está inteira. Está digna. E os meninos? Ela conseguiu a guarda compartilhada. Thomas cedeu depois que o dinheiro foi transferido para os meninos. Eles ficam 1 semana com ela, 1 semana com a mãe dele nos Estados Unidos. Não é ideal, mas está funcionando. Respirei fundo. E ela sabe? Sobre o dinheiro? Sobre o que fizemos? Sabe. Contei tudo depois que o acordo foi assinado. Ela chorou. Chorou muito. E sabe o que ela disse? O quê? Que a mãe dela sempre soube fazer justiça, mesmo quando ela não merecia. Lágrimas queimaram meus olhos. Segurei firme para não cair. Ela quer falar com a senhora, mas disse que só vai ligar quando sentir que merece, que está trabalhando nisso, fazendo terapia, entendendo os erros, se reconstruindo. Bom, eu disse, e minha voz saiu firme. Que ela tome o tempo dela. Eu vou estar aqui quando ela estiver pronta. Desliguei. Margaret tinha ouvido tudo. Ela veio e sentou ao meu lado. E aí, como você está? Aliviada, orgulhosa e esperançosa. Pela primeira vez, tenho esperança. Os meses seguintes passaram tranquilos. Eu continuei trabalhando com Jefferson. A startup dele explodiu, cresceu rápido, abriu escritório em São Paulo, em Santiago, em Buenos Aires. E eu estava no centro disso tudo, gerenciando eventos, facilitando contatos, fazendo a ponte entre culturas. Estava ganhando bem, muito bem, mais do que tinha ganhado em toda a minha vida. E pela primeira vez, estava usando esse dinheiro comigo. Viajei para Londres, para Paris, conheci lugares que sempre sonhei. Comprei roupas bonitas, jantei em restaurantes elegantes, não por ostentação, mas porque merecia, porque tinha trabalhado a vida inteira e agora era minha hora. Margaret e eu abrimos nossa própria consultoria de eventos corporativos bilíngues. Chamamos de Bridge and Bond, ponte e vínculo, especializadas em conectar empresas americanas com o mercado latino. Foi sucesso imediato. Numa tarde de maio, quase 1 ano depois de chegar em Boston, meu celular tocou. Número brasileiro, número de São Paulo. Mas dessa vez eu reconheci. Era Fernanda. Meu coração disparou. Olhei para o telefone tocando. 1, 2, 3 vezes. Na quarta, atendi. Alô? Mãe? Sua voz estava diferente, mais madura, mais suave. Sou eu, Fernanda. Oi, filha. Silêncio. Depois, ela começou a chorar. Não era aquele choro manipulador que eu conhecia. Era choro de verdade, de dor, de arrependimento, de esperança. Mãe, eu nem sei por onde começar. Fiz tanta coisa errada, te machuquei tanto, te subestimei, planejei te roubar, e você ainda assim lutou por mim, pelos meus filhos, fez justiça quando eu não merecia. Fernanda, não, mãe, deixa eu falar, por favor, eu preciso falar. Ela respirou fundo. Passei esse ano inteiro trabalhando, pagando minhas dívidas, fazendo terapia 3 vezes por semana, entendendo o que eu me tornei. E sabe o que descobri? O quê? Que eu passei a vida inteira te vendo como alguém simples, alguém que não entendia do mundo. Mas você é a mulher mais inteligente que eu conheço, a mais forte, a mais digna. E eu fui uma idiota completa de não ver isso. As lágrimas escorriam pelo meu rosto agora. Não tentei segurar. Eu não estou ligando para pedir perdão, porque sei que isso leva tempo. Sei que machuquei você profundamente, mas queria que você soubesse que estou mudando. De verdade. Não pelas consequências, mas porque finalmente entendi. Dignidade não é sobre dinheiro, não é sobre status, é sobre como você trata as pessoas que te amam. Fernanda, eu disse, e minha voz estava embargada. Eu nunca deixei de te amar, mesmo quando você me machucou, mesmo quando precisei me afastar, mas precisava que você aprendesse, precisava que você crescesse.
E eu aprendi, mãe. Aprendi tanto. Os meninos me perguntam sobre você toda semana. Mostro fotos, conto histórias. Histórias de verdade. De como você trabalhou 3 empregos para me dar educação. De como você nunca desistiu. De como você é incrível. Sorri através das lágrimas. Como eles estão? Grandes, lindos, inteligentes. Felipe está apaixonado por futebol. Rodrigo está aprendendo violão. Eles têm muito de você. Aquela determinação, aquela força. Conversamos por 2 horas. Ela me contou sobre o trabalho, sobre a terapia, sobre a vida simples, mas honesta que estava construindo. Sobre como acordava todo dia agradecida por ter uma segunda chance. E no final, ela perguntou: Mãe, você acha que um dia você consegue me perdoar? Filha, eu disse, olhando pela janela para o céu azul de Boston. Eu já perdoei. Perdoei no momento em que decidi lutar pelos seus filhos. Perdoei quando escolhi fazer justiça em vez de vingança. O que estou esperando não é te perdoar, é te receber de volta. E isso acontece quando você estiver pronta, de verdade. Estou quase lá, mãe. Juro que estou. Eu sei, e vou estar esperando. Depois de desligar, fiquei sentada em silêncio por muito tempo. Margaret respeitou meu momento. Quando finalmente olhei para ela, ela sorriu. Ela mudou. Mudou. Finalmente. 3 meses depois, em agosto, fiz uma viagem a São Paulo. Trabalho, reuniões. Mas também uma visita. Marquei com Fernanda num café na Vila Madalena. Cheguei 10 minutos antes. Pedi um cappuccino. Sentei na mesa perto da janela. E esperei. Ela chegou no horário. Quando entrou, quase não reconheci. O cabelo estava mais curto, natural, sem alisamento. Roupas simples, calça jeans, blusa branca, sapatilha, nenhuma maquiagem pesada, nenhuma arrogância. Ela me viu, parou. E então, devagar, veio até a mesa. Nos olhamos. Mãe e filha. Separadas por tanto, unidas por mais ainda. Oi, mãe. Oi, filha. Ela se sentou. Suas mãos tremiam. Você está linda, diferente, mas você também. Está bem? Estou. Finalmente. Conversamos, por horas, sobre tudo, sobre nada. Ela me contou sobre os meninos com detalhes. Mostrou fotos no celular. Me mostrou o apartamento pequeno onde morava pelo Google Street View. Me contou sobre a chefe dela no consultório que era gentil e justa. E no final, ela me deu um presente. Um envelope pardo. O que é isso? Abri. Dentro, uma carta. Escrita à mão. 3 páginas. Começava assim: Mãe, estas são as 100 coisas que aprendi sendo sua filha. As 100 coisas que eu ignorei por arrogância e agora carrego com gratidão. Li a primeira. Dignidade vale mais que dinheiro. A segunda. Trabalho honesto constrói caráter. A terceira. Respeito se conquista, não se exige. As lágrimas embaçaram minha visão. Não consegui ler todas ali, mas guardei. Guardei como tesouro. Obrigada, eu disse. Obrigada por aprender. Obrigada por crescer. Obrigada por me ensinar, mãe. Mesmo quando doeu, principalmente quando doeu. Nos abraçamos. Ali, naquele café simples em São Paulo, uma mãe e uma filha se reencontraram. Não como era antes, mas como deveria ser. Com respeito, com limites, com amor verdadeiro. Hoje, 2 anos depois daquele jantar fatídico, minha vida é completamente diferente. Moro 6 meses em Boston, 6 meses em São Paulo. Tenho minha própria empresa. Viajo o mundo. Janto com executivos e diplomatas. Mas também janto com minha filha, com meus netos, em mesas simples, com comida honesta, com conversas verdadeiras. Fernanda está reconstruída. Conseguiu emprego melhor. Gerente administrativa numa clínica. Salário digno. Está pagando suas próprias contas, criando os filhos com valores reais. E toda semana, sem falta, me liga. Não para pedir, só para conversar, para dividir a vida, para me incluir. Thomas cumpre o acordo, paga a pensão, transferiu todo o dinheiro para os meninos, tenta ser pai presente à distância. Não é perfeito, mas está tentando. E eu estou feliz, verdadeiramente feliz. Porque aprendi que respeito não se pede, se conquista, que dignidade não tem preço e que às vezes o maior ato de amor é estabelecer limites. Minha lição final para quem está me ouvindo:
Nunca aceite migalhas de quem deveria te dar um banquete. Nunca permita que te subestimem, especialmente em outro idioma. E lembre-se, mãe que se valoriza não abandona os filhos, mas também não se deixa destruir por eles, porque no final você não pode salvar ninguém que não quer ser salvo, mas pode se salvar, pode se escolher, pode se reconstruir. E quando fizer isso, quando estiver inteira de novo, talvez, só talvez, as pessoas que você ama finalmente entendam seu valor. E se não entenderem, tudo bem, porque você vai saber. E isso, meu amor, isso é tudo. E você, já passou por algo parecido? Já foi subestimado por quem deveria te valorizar? Conta aqui nos comentários. E se essa história te tocou, se inscreve no canal, deixa aquele like e compartilha com alguém que precisa ouvir que dignidade não se negocia. Tem outra história incrível passando agora na tela. Não perde. Até a próxima.